Fala, combatente concurseiro, fala, guerreira concurseira. Muita gente me perguntando: Rafa, não vai lançar o curso de questões inéditas para o concurso aí de auditor fiscal do estado de Goiás? Vou sim, galera. Mas como vocês bem sabem, eh, fazer um curso de questões inéditas, né, de alta qualidade demanda muito tempo, tá bom? Tô rodando aí madrugadas aí acordado para que o curso já, o primeiro módulo esteja no ar no dia 25, tá bom? Para que o curso seja sucesso igual foi o da Cefaz RJ, onde a gente conseguiu abordar todas as questões que caírem em prova. Tá ok? Então, assim, um curso de questões inéditas, comentadas por meio de videoaula, gente, na reta final é muito válido, tá? É muito importante. Por quê? Porque cada questão é uma aula sobre o assunto, a gente não vai comentar de forma seca, né? Quem comprou meu curso da Cefaz RJ viu que cada questão é uma aula sobre os tópicos mais importantes daquele assunto. Então, para reforçar a memorização, solidificar o conhecimento, nada melhor do que questões aí resolvidas por meio de videoaula nessa reta final. Ainda mais no final do dia, que você já leu bastante, assistir uma videoaula de questões inéditas, aí é de fundamental importância. Fiz isso na minha preparação e posso afirmar que foi uma das coisas mais importantes, tá ok? Pessoal, para não tirar gostozinho, vamos resolver uma questãozinha aqui que já está feita aqui por mim, só para o pessoal conhecer aqui a nossa didática, ok? Vamos embora. Questão abordando aqui o CTE de Goiás, o Código Tributário Estadual do Estado de Goiás, que é a Lei 11.651 de 1991. No que diz respeito às hipóteses de incidência do ICMS, analise as afirmativas abaixo, segundo o que dispõe o Código Tributário Estadual do Estado de Goiás, a nossa Lei 11.651 de 91. O ICMS incide sobre a entrada no território goiano decorrente de operação interestadual e quando não destinado à comercialização ou à industrialização de petróleo, então entrada de petróleo decorrente de operação interestadual, e esse petróleo não vai ser destinado pelo adquirente de Goiás nem à comercialização e nem à industrialização. Inclusive lubrificantes e combustível líquidos e gasosos de derivados, seja derivados do petróleo, incluindo diesel e biodiesel. Quem está falando aqui, pessoal? Aquela situaçãozinha lá que a gente já está cansado de saber, né? A gente já vê lá na Constituição Federal, na parte lá do parágrafo 2º do artigo 155, as normas atinentes ao ICMS, as normas gerais estabelecidas pela nossa Carta Maior, e está lá na Constituição falando que o petróleo e seus derivados, né, e a energia elétrica em operação interestadual, quando destinado pelo adquirente à comercialização ou à industrialização, essa operação interestadual é imune. E a questão está falando aí que esse petróleo, no caso, não vai ser destinado nem à comercialização e nem à industrialização. A Lei Candir fala o seguinte: para esses casos, né, o ICMS cabe ao Estado do adquirente, tá? Então, assim, até aí parece que a questão tá certa. Só que lá no finalzinho da afirmativa ele fala incluindo o diesel e o biodiesel. Quer ver, ó? Vamos jogar para a tela aqui, ó. Ele bota aqui, ó. Ele bota ele não, eu, né, gente? Sou o autor da questão. Aqui, ó. Aqui, ó, incluindo o diesel e o biodiesel, tá? É o B100, o nosso biodiesel, tá ok? Regra geral, tá? Quando não destinado à comercialização ou à industrialização, o petróleo e seus derivados, né? Ele vai haver incidência do ICMS nessa operação interestadual e vai caber ao Estado adquirente, tá? Ele está falando aqui que essa hipótese de incidência ocorre na entrada do território. Provavelmente estaria certo. Só que ele bota aqui incluindo o diesel e o biodiesel. Pessoal, lembra da lei complementar que veio em 2022 e estabeleceu aí a redução do ICMS, né? Na época deu uma discussão lá se o presidente poderia fazer aquilo. Não vamos entrar nessa questão, se pode ou não. Eu sei que passou, né, em uma série de combustíveis, passou a ser tributado de forma homogênea em todo o território nacional, com uma alíquota única, e essa alíquota ad rem, tá? A alíquota ad rem é o quê? É um valor sobre o volume do combustível, tá? Tantos reais aí por metro cúbico de combustível, diferentemente da ad valorem, que é uma porcentagem sobre o valor monetário. Então, se passou-se a tributar uma relação de combustíveis de forma homogênea em todo o território nacional e a alíquota ad rem, né, sobre uma unidade de medida. Esses combustíveis, tá,
ficam fora dessa hipótese de incidência. Tem todo um regramento específico quando tem operação estadual, divisão, porque é uma tributação única, então eles ficam fora. Vamos dar uma olhadinha aqui no Código Tributário do Estado de Goiás. Ó, jogar para a tela. Se a gente vir aqui, ó, o artigo 11 do Código Tributário do Estado de Goiás, ele trata aqui das hipóteses de incidência, tá bom? Aí se a gente ir lá no parágrafo 1º, aqui ó, o imposto incide também, no parágrafo 1º ele traz situações aí mais específicas nas quais o imposto também incide, e vem aqui na linha A do inciso 3º, ó, o inciso 3º do parágrafo 1º. O imposto incide, né, sobre a entrada no território goiano decorrente de operação interestadual dos seguintes produtos, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Beleza. Não destinados à comercialização ou à industrialização. Aí os produtos: petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e derivados. Aí vem aqui, ó, exceto, ok? Aqueles referidos no artigo 54A. Então vamos ver aí quais seriam os combustíveis derivados de petróleo, né? Estariam fora dessa regra. A gente vai ter que ir lá no artigo 54A. Vamos jogar lá no artigo 54A. Aqui o artigo 54A, ó. O ICMS incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade nas operações com os seguintes combustíveis. Então ele traz aqui a questão da tributação única, ainda que iniciadas no exterior. E olha aqui quem está nessa rela, que fica situada lá da regra prevista na linha A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 11. O diesel e o biodiesel. Tá? O que torna a nossa alternativa incorreta. Ele bota aqui incluindo o diesel e biodiesel. O diesel tá fora dessa regra, então tá falsa. Vou trocar a cor da caneta aqui. Tá falsa por quê? Por força do que dispõe a linha A, inciso 3, parágrafo 1º do artigo 11 do CTE. Tá? Se a 1 tá falsa, a gente já está simulando prova. Todas estão verdadeiras, a gente elimina. Somente 2 e 4 estão verdadeiras. Opa, 2 e 4 não pode eliminar ainda não, desculpa. 1 que está falsa. Somente 1 e 3 está verdadeira. Estão verdadeiras. Elimina. Beleza. Sobram 3 alternativas, letra B, D ou E. Vamos para a afirmativa de número 2. O ICMS incide sobre a entrada de mercadoria ou bem sujeitos à substituição tributária no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Tá? Então ele fala aqui, ó, o ICMS incide sobre a entrada da mercadoria ou bem sujeitos à substituição tributária no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. A hipótese, né, pessoal? Deixa eu jogar aqui para mim. A hipótese em que a legislação atribui aí ao adquirente a responsabilidade por recolher o imposto de substituição tributária, tá? Nessas hipóteses, né, entrou no estabelecimento dele, incide o ICMS, tá bom? E onde está previsto isso, Rafael? Tá aqui, ó. Deixa eu jogar para a tela aqui, perdão. Tá lá no parágrafo 1º também do artigo 11. Lá no inciso 5. Aqui, ó. A entrada em mercadoria ou bem sujeitos à substituição tributária no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Exatamente como traz aí a afirmativa de número 2. Tá verdadeira, segundo o que dispõe o inciso 5, parágrafo 1º, artigo 11. Então a 2 está verdadeira, a gente elimina a letra D. Afirmativa de número 3. O ICMS incide sobre a entrada no território goiano de mercadoria oriunda de outro estado ou do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto,
com ou sem encerramento da tributação. Pessoal, o que que é antecipação? Deixa eu falar aqui com vocês. Não confundir antecipação com substituição tributária, tá? A antecipação, o contribuinte, ele antecipa, ele recolhe antes da ocorrência do fato gerador o seu ICMS próprio, tá? O ICMS relativo à sua operação. Na substituição, quando eu utilizar o termo substituição, um contribuinte está realizando recolhimento de fatos geradores praticados por outros contribuintes. Por isso que tem o termo substituto, aquele que está recolhendo o imposto do ST, e os substituídos, aqueles que deixam de recolher porque o substituto recolheu. Tá? Antecipação não. Antecipação se trata do próprio ICMS de quem está recolhendo, só que ele antecipa. Ele recolhe antes da ocorrência do fato gerador. E essa antecipação pode ser com encerramento da tributação, ou seja, aplica-se ali também uma IV, um índice de valor agregado, igual tem na substituição. Ele recolhe tudo sobre a operação própria dele e depois nas outras cadeias não tem o ICMS, porque se encerrou a tributação. Ou a antecipação pode ocorrer sem encerramento da tributação. Ele simplesmente antecipa, né, sem aplicação ali de qualquer margem de valor agregado, e depois continua a tributação normal nas demais cadeias, tá bom? Mas gravem isso, antecipação é diferente de substituição, tá? E ele fala aqui que nos casos, deixa eu jogar para a tela de novo, ele fala aqui que nos casos das mercadorias sujeitas à antecipação, né? Quando tem operação interestadual, né, oriundas, né, de outros estados do Distrito Federal, ou a operação de importação, ou seja, quando vem do exterior, tá? E essa mercadoria, né, está sujeita à antecipação, o fato, e essa antecipação é com ou sem encerramento da tributação, o fato gerador ocorre o quê? Na entrada do território goiano, tá? Entrada do território goiano. Isso é importante fixar, por quê? Porque pode confundir na prova o examinador botar lá que ocorre na entrada do estabelecimento para esses casos de antecipação. Não, é na entrada do território goiano. Dei até spoiler, né? A afirmativa está verdadeira. A gente vai lá no parágrafo 1º também, tá? Do inciso 8. Aqui, ó. O parágrafo 1º trata também de hipótese de incidência e traz essa hipótese aqui, ó. Entrada no território goiano de mercadoria oriunda de outro estado do Distrito Federal ou do exterior, ou seja, operação interestadual ou importação, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação. Então tá perfeita aí a afirmativa de número 3, segundo o que dispõe o inciso 8, parágrafo 1º do artigo 11. Então, 3 está verdadeira, a resposta letra E, a gente já sabe que a 4 vai estar verdadeira, mas vamos analisá-la também. Equipara-se à entrada ou à saída a transmissão de propriedade ou a transferência de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do contribuinte, tá? Ela está verdadeira e está falando o seguinte aqui, vou dar um exemplo, gente. A gente tem aqui, ó, o estabelecimento A, tá? Estabelecimento A, em D1, tá? Na data 1, ele manda a mercadoria aqui para um armazém geral, situado em Goiás também, tá? A gente tem aqui o estabelecimento B. A mercadoria está aqui no armazém geral. A já mandou para lá. Tá? Só que A fecha negócio B, olha só B. Tá interessado na mercadoria tal, que você me ligou, né? Pediu orçamento. Você vai fechar? Ah, vou fechar sim. Ó, essa mercadoria tá no armazém geral. Você quer que continue lá? Ah, não, quero sim, deixa lá. Tá? Eu já faço operações com esse armazém geral. Não precisa fazer aí nenhum movimento com a mercadoria, não. O que acontece aqui? O A em D2 vende para B. Na segunda data ele vende para B. Vamos fazer a venda. Aí o que ele fala aqui, ó? Equipara-se a entrada ou a saída, a transmissão de propriedade ou a transferência de mercadoria quando esta não transitar pelo estabelecimento do contribuinte. É que ela não transitou, tá? E houve a transmissão de propriedade. A transferiu para B e nem não transitou por nenhum dos dois estabelecimentos, tá? Continuou aqui no armazém geral. O que acontece? Acontece
uma saída ficta de retorno, então retorno ficto para A. Bom, então equipara-se o quê? Essa venda aqui para B equiparou-se a uma entrada aqui em A, por isso que fala entrada e saída, tá? Essa transmissão de propriedade gerou uma entrada em A, equipara-se a uma entrada, e faz-se aqui também uma saída ficta para B e um retorno ficto também para o armazém geral, tá? E equipara-se, aliás, agora, equipara-se aqui é a entrada em B, tá? E aqui tem uma saída ficta de A para B, tá bom? Essa transmissão de propriedade de A para B, tá? Equipara-se a uma entrada ficta em B, tá? E uma saída ficta de A. Por quê? Porque a mercadoria em nenhum momento saiu do armazém geral, tá? Mas equipara-se, tá? Houve a transmissão da propriedade, não houve circulação física da mercadoria, mas houve aí uma entrada e uma saída ficta. Bom, eu trouxe esse exemplo para ficar claro para vocês não errarem na prova. Tá? Bateu o olho assim, viu, além de muito além de memorizar, você entender ao ler aí o enunciado, é muito mais fácil de ver se a afirmativa está verdadeira ou falsa. E ela aqui trouxe o que fala o inciso 1 do parágrafo 2º. Aqui, ó, equipare-se a entrada ou saída, a transmissão de propriedade ou a transferência de mercadoria quando esta não transitar pelo estabelecimento do contribuinte. Bom, tá certinho. A afirmativa tá certinha, segundo o que dispõe o inciso 1, parágrafo 2º do artigo 11. Galera, o que a gente tem que abordar aqui também nas hipóteses de incidência, que foge aí às regras gerais que vocês já estão aí acostumados ali na Constituição Federal, na Lei Candir. Tem uns dispositivos aqui. Como eu falei, a questão não aborda só as alternativas, é sempre uma aula, gente. Cada assunto que a gente vai tratar, a gente está tratando hipótese de incidência. A gente vai apontar outros pontos que a questão não abordou e que o examinador pode pegar também. Tem um dispositivo aqui que é interessante, tá? Que é, deixa eu jogar para a tela, desculpa, beleza? Que é esse inciso 11, é o 11 isso, é o 11 do parágrafo 1º do artigo 11, tá? Considera-se a hipótese de incidência de ICMS a entrada, deixa eu botar uma marca-texto aqui, a entrada no território goiano, entrou no estado, de mercadoria oriunda de outro estado, adquirida por optante do Simples Nacional, ou seja, o camarada que está lá em Goiás, que está adquirindo, nessa hipótese de incidência, tem que ser do Simples Nacional, inclusive o MEI, tá? Então, se for adquirida por MEI, também vai se aplicar essa hipótese de incidência. Nos termos da Lei Complementar número 123 de 2006, que é a nossa lei que regula o Simples. E, então, a gente tem aqui a primeira condição, tá? Nessa hipótese aqui, ó. Show. Primeira condição. Primeiro, o adquirente ser do Simples Nacional. Aí bota aqui MEI, inclusive. E a outra condição aqui, ó. E essa mercadoria ser destinada à comercialização, produção rural ou utilização em processo de industrialização, como produto intermediário, material de embalagem e material secundário. Tá? Então, aí são 3 condicionantes para ocorrer aí um fato gerador na entrada do Estado. Aí você vai perguntar assim, pô, Rafa, que situação é essa? Por quê? Porque isso daí não é diferencial de alíquota. A diferencial de alíquota, né, no caso aí, é quando a operação interestadual, tá? E for utilizada essa mercadoria pelo adquirente como uso ou consumo, ou ser incorporada ao ativo permanente. Aí não, ele está falando que vai ter uma incidência do ICMS na entrada do Estado, né, quando essa mercadoria for adquirida por um contribuinte do Simples Nacional, inclusive MEI, e esse contribuinte do Simples Nacional for utilizar essa mercadoria para revenda, para produção rural
ou para processo de industrialização, né. E nesse processo de industrialização, essa mercadoria ser utilizada ou como material secundário, embalagem ou produto intermediário. Tá, isso daí, pessoal, ele está colocando uma antecipação do ICMS. Esse contribuinte do Simples, né, adquiriu a mercadoria nem chegou para ele, ela entrou no território, já ocorreu o fato gerador, né, para ele recolher. O ICMS é uma antecipação. Ele nem vendeu essa mercadoria, ele nem utilizou ela no processo dele, seja rural, né, processo de fabricação, seja no âmbito rural, seja no âmbito de uma indústria, e ele já tem que recolher esse ICMS. Pô, mas ele é do Simples, como é que ele vai recolher esse ICMS? Ele recolhe por fora, igual o ICMS-ST, né. Nos casos em que um contribuinte do Simples, ele é contribuinte substituto, ele recolhe o ICMS-ST por fora lá das alíquotas reduzidas do Simples Nacional. Ele recolhe como se fosse aí igual o contribuinte do regime normal de apuração. E a antecipação, no caso de antecipação, que é o caso aí, ele também recolhe por fora, tá? Isso está permitido, tá bom? Lá no artigo 13, parágrafo 1º, a linha, agora eu não lembro, da Lei Complementar 123 de 2006, ele trata das hipóteses em que o ICMS pode ser recolhido por fora, ele traz a hipótese de substituição tributária e traz a hipótese de antecipação. Então, por que que o legislador goiano fez isso? Para incentivar a compra dentro do Estado pelos contribuintes do Simples. Como a alíquota lá em Goiás, quando o adquirente compra de estados do Sul ou de Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro aqui no Sudeste, Espírito Santo não. A alíquota é de 7, acaba sendo reduzida, né. Então isso poderia incentivar eles a adquirir aí, nas suas operações de entrada de fornecedores de fora do estado. Então para forçar, né, vamos botar entre aspas aí, forçar, que esses contribuintes do Simples Nacionais adquiram suas mercadorias dentro do estado de Goiás, eles botam essa antecipação aí, no caso de operação interestadual. Isso é cara de dispositivo que pode cair em prova, gente. Porque não é dispositivo que está na Lei Candir. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem essas hipóteses de antecipação. Então é bem característico aí do estado de Goiás. Outros estados também têm, tá? Mas nem todos têm. Então, como é uma coisa específica aí da norma do estado, o examinador pode colocar em prova. Hipótese de incidência já é praticamente certo que é em prova. E dentro de hipótese de incidência, essa parte aí que é bem peculiar de operações interestaduais com destinatário do Simples Nacional, né, inclusive MEI, e esse destinatário for usar essa mercadoria comprada de outro estado para revenda, para produção rural ou para processo industrial, né, processo de fabricação, e nesse processo de fabricação essa mercadoria ser utilizada como material intermediário, secundário ou embalagem, então, ocorrendo essas hipóteses, há aí a incidência do ICMS antecipado por ocasião da entrada do estado de Goiás. Entrou no estado, já ocorre o fato gerador desse ICMS, ok? Então aí é um dispositivo bem bacana para o examinador abordar em prova. Lembrando, não confundir esse dispositivo com diferencial de alíquota, que temos aquelas hipóteses, né? Diferencial de alíquota com destinatário não contribuinte, que é o caso aí da base de cálculo simples, que a gente vai ter exercício quando a gente for abordar a Lei Candir lá, como calcular o DIFAL quando o destinatário é não contribuinte, e tem o DIFAL quando o destinatário é contribuinte, tá? Mas, em ambos os casos, o DIFAL é o quê? Ocorre quando? Quando esse destinatário final, ele vai utilizar a mercadoria para uso ou consumo ou para incorporar ao ativo permanente, tá bom? Então, galera, grande abraço a todos, beijo no coração, tá? Outra coisa que o pessoal estava perguntando bastante: o curso vai continuar barato, Rafa? Foi tão bom, o preço vai ser mais barato ainda esse. Como vai ter mais candidatos, o estado de Goiás vai ter mais vagas, tá? Vai dar para baixar ainda mais o preço. O curso do Rio foi excelente, 30 horas de videoaula, todas as questões da prova estavam no curso, tá? Algumas até praticamente idênticas. E o curso foi R$ 60. Esse de Goiás vai custar R$ 40, tá, gente? E eu vou botar lá o limite máximo de parcelamento no Hotmart, ou seja, vai ter parcelas aí bem pequenininhas para quem quiser parcelar. Quem quiser comprar à vista, o curso também não vai estar, vai ter um valor bem acessível, bem abaixo dos demais cursos do mercado. E eu garanto para vocês, será um curso mais completo, mais aprofundado de questões inéditas. Grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.